filha dela endemoninhada. O que estava machucando aquela casa, aquele lar, não era só a sua filha que estava sendo sujeitada por um espírito maligno. O que mais machucava ela, Jesus foi na ferida, meu irmão. Jesus sangrou, Jesus abriu mais a ferida, porque Jesus usa a figura de linguagem do pão e da mesa. Do pão e da mesa. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ó, a metáfora. Pastor, mas isso aqui representa os judeus e os gentios. Sim, sem dúvida, representa os judeus e os gentios. Só que isso vai muito mais além. Jesus vai muito mais além. Jesus não queria apenas mostrar a qualidade dela, porque para os judeus, os gentios eram como animais. Era tido como animais. Lembra de Atos 10? Pedro, lá na casa de Simão, lá em Jope, ele vê o que? Ele vê um lençol de animais quadrúpedes, répteis, todos os animais que os judeus consideravam imundo, estava dentro daquele lençol. E aí ele ouviu uma voz: Pedro, mata e come. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, faça isso não. Eu não coloco coisa imunda na minha boca. Eu não coloco coisa impura na minha boca. Aí a voz torna a falar com ele e diz: por que tu chama imundo aquilo que Deus purificou? O que Jesus está trabalhando na vida de Pedro? Está quebrando o exclusivismo, está quebrando um paradigma, porque ele achava que só os judeus era merecedor da graça salvadora de Deus. E Deus estava dizendo para ele, aquela voz: ó, vai vir um gentil aí, viu? E a salvação, eu já purifiquei eles. Então, querido, aqui não é só um entendimento que judeus é os filhos e os gentios são os cachorrinhos, são os animais, que o pão é para Israel e que as migalhas, se sobrar, é para os gentios. Não, e Jesus também não está chamando essa mulher de cachorrinha, não. Davi dizer: oh, Jesus chama, nunca. Jesus está trazendo, querido, algo na vida daquela mulher. Por quê, pastor? Jesus está trazendo algo dos seus antepassados. Se você abrir a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 1, você vai entender. Os opositores, tanto os religiosos como político, está tentando matar Jesus. Então Mateus dá a entender que Jesus está saindo de foco, saindo de cena, porque os seus algozes, os seus opositores, os seus inimigos estão cada vez mais acentuados. Mateus, no capítulo 6, no capítulo 8, dá a entender isso. Mas Marcos é mais preciso. Agora vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos é mais preciso. Marcos, ele vai dizer, ele começa dizendo que Jesus estava fugindo, ou Jesus não queria ser incomodado. Olha o versículo 24 aí, do capítulo 7 de Marcos. Ele está dizendo que Jesus ele vai para aquela parte de Tiro e Sidom, e ele entra na casa de um moço, ele entra na casa de alguém, para não ser incomodado, porque ele não queria ser visto. Marcos começa a trabalhar o texto dizendo que Jesus não queria sair da popularidade, Jesus não queria ser visto, Jesus queria um momento privativo com os seus discípulos, com ele, ó, ele não queria ser visto por ninguém. Não é isso que está aí no texto? Ele não queria ser visto por ninguém, mas foi impossível não ser visto, era impossível Jesus não ser notado, era impossível Jesus não... Havia uma crise sem precedentes naquela família. Pastor, mas eu estou vendo só a figura de uma mulher e a figura de uma menina. Onde está a figura do pai? Onde está a figura dos irmãos? Aonde está? Querido, é como a parábola das 10 virgens. Não está explícito a noiva no texto, mas ela está lá, porque as damas de honra estavam lá. É como a parábola do filho pródigo. Você não vê a presença da mãe, mas ela está lá. Pastor, é aqui, querido, que eu quero chegar. Aqui vai mexer conosco. Aqui, meu irmão, vai cavucar mesmo. Vai mexer nas nossas estruturas. Porque o problema não era só daquela menina que estava possessa. Você vai perceber no texto.
O problema não era só daquela menina que estava endemoninhada, que estava sobre o efeito, que estava sobre a ação de um inimigo, a ação maligna. Não era só ela, querido, todo lá estava desajustado, todo lá estava em crise, toda aquela casa, meu irmão, estava vivendo uma crise instalada sem precedentes, toda, pelo menos eu posso